ter uma margem de segurança muito grande. Então, se coloca uma separação, por exemplo, de 15 minutos entre cada aeronave que está saindo do Brasil para a Europa ou da Europa para o Brasil. Isso vai fazendo com que haja uma limitação do número de aeronaves que pode estar voando simultaneamente. Isso já foi visto há muitos anos. E a própria ICAO começou a trabalhar num sistema que é chamado, a sigla de CNS-ATM, que é Comunicação, Navegação, Vigilância e mais um gerenciamento do tráfego aéreo, para permitir que todas essas comunicações que hoje são feitas por voz possam ser feitas por dados. E com isso, nós teríamos uma informação da aeronave para o controlador via satélite. Já existia, à época do acidente, esse tipo de controle na área do Atlântico, onde essa aeronave estava voando. Mas não é obrigado que a aeronave faça essa comunicação por meio de dados. Ela pode optar por fazer a comunicação por dados ou por voz. Vai chegar um momento em que isso será obrigatório. Todas as aeronaves que forem voar da Europa para a região sul, América do Sul como um todo, e da América do Sul para a Europa, nesse corredor que nós chamamos Europa-América do Sul, elas serão obrigadas a ter esse equipamento a bordo. Hoje, aproximadamente 60% das aeronaves que fazem essa travessia, 60% já utilizam esse equipamento. E com isso nós temos a posição exata da aeronave a qualquer momento em que ela esteja em qualquer ponto do oceano, não necessitando mais que haja a informação radar, que aí fica limitada ao nosso último radar, que é Fernando de Noronha. Então, o que se diz de não haver uma área de controle, não é verdade. Nós temos o controle, mas quando ele é feito apenas por voz, fica dependente da comunicação. O piloto tem que chamar a aeronave, tem que chamar o controle para poder dizer onde ele está passando e qual é a sua estimada, ou se ele tem algum problema, qualquer que seja. Porque o controlador, ele às vezes pode até chamar a aeronave, mas se ele não obtiver a resposta do piloto, ele não tem o que fazer. Nesse caso de comunicação por dados, sim, o controlador também pode mandar uma mensagem por dados para a aeronave, específica, para cada uma das aeronaves que está sob o seu comando. De maneira que essa comunicação de dados entre o piloto e o controlador fica estabelecida independente de qualquer outro meio, porque ela é feita via satélite. Essa já é uma das modificações que foi colocada dentro do sistema CNS-ATM e que já está implantada no Brasil em toda a área Atlântico, não só nesse corredor que vai para a Europa, mas também em toda a área que nós temos ao sul do país, que são as aeronaves que voam para a parte sul da África. Todos também utilizam esse sistema. Então, em termos de comunicação e de radar, é isso que acontece. Em relação à parte de o que foi feito para a segurança do tráfego aéreo e o aumento do tráfego aéreo no Brasil, realmente está acontecendo um aumento. E nós estamos tendo um apoio bastante grande, tanto dessa casa quanto do governo, no que se refere ao orçamento. Nós tivemos um acréscimo no nosso orçamento nos anos de 2007, 2008, 2009, e ainda temos um planejamento de 2010, e que os senhores e senhoras permitiram que nós recebêssemos uma quantidade de recursos que estão permitindo que nós cumpramos o nosso planejamento, que antes estava atrasado. E agora nós estamos fazendo com que todas as coisas que estavam planejadas estejam sendo realizadas. E qual é o objetivo? É que em janeiro de 2012, nós estejamos no país como um todo, mas mais especificamente, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, com a capacidade de atender todo o acréscimo de voos que vai ocorrer no país até 2016. Então, já estaremos prontos para atender até 2016, que é quando nós teremos, especificamente no Rio de Janeiro, a Olimpíada,
e haverá um acréscimo bastante grande de aeronaves voando para essas localidades. E o nosso objetivo é que, nessa data, início de 2012, nós tenhamos o dobro da capacidade na área Rio e São Paulo do que nós tínhamos em janeiro de 2006. O planejamento está sendo atingido, ele está sendo realizado de acordo com o que nós havíamos planejado e estamos esbarrando em uma dificuldade: a infraestrutura dos aeroportos. Porque o número de voos para um determinado aeroporto não é unicamente baseado na capacidade de controle do tráfego aéreo, mas ele é baseado também na estrutura. Então, nós temos hoje alguns aeroportos que são críticos. Congonhas, por exemplo, quando lota o pátio, eu tenho que segurar quem vai decolar do Rio de Janeiro, porque não tem local para a aeronave estacionar. A senhora comentou que às vezes fica circulando, que é para ter um local no pátio de estacionamento. Curitiba é outro local que, quando começa a fechar o tempo, nós temos que parar a aeronave que está, por exemplo, decolando de Recife para Curitiba, porque não existe local para que essa aeronave fique. Aqui em Brasília, em determinados horários. Então, essa parte de infraestrutura é a mais preocupante para todos esses eventos que nós vamos ter daqui para frente, 2011, 12, 14 e 16. Na parte de tráfego aéreo, como eu disse, nós estamos recebendo um orçamento que está permitindo cumprir o programa de trabalho. Então, se isso tiver continuidade, nós estaremos prontos em 2012, já com tudo que é necessário para atender até 2016. Em termos de segurança, a mesma coisa. Melhoramos o nível de segurança do espaço aéreo. A senhora falou que aconteceram informações diferenciadas, que está crescendo e que não está crescendo o número de acidentes. Sim e não. Para a aviação comercial, realmente diminuiu o número de acidentes. Para a aviação geral, de pequeno porte, houve um acréscimo do número de acidentes. E, infelizmente, a maior parte deles realmente foi por erro humano, e não por falha da aeronave ou por qualquer outra atividade. E nesse trabalho de gerenciamento do espaço aéreo, havia uma pergunta: será que o sistema brasileiro realmente é adequado? A Organização da Aviação Civil Internacional fez uma auditoria no Brasil. E o resultado nosso, da parte de controle de tráfego aéreo, foi que nós temos 95% de acertos em relação a tudo que é feito. Ficamos em terceiro lugar no mundo, de todos os países que já foram auditados até agora. Foram praticamente 160 países que a ICAO fez esta avaliação e nós ficamos em terceiro lugar, o que mostra que estamos num nível bastante adequado de segurança e de processos da parte de controle de tráfego aéreo, da parte de segurança do tráfego aéreo como um todo. As demais partes em relação aos próprios acidentes, eu acho que a ANAC poderia responder um pouco mais, e dessa parte também relativa à parte de infraestrutura, eu coloquei apenas a nossa visão e do que nós estamos fazendo com essa expectativa de que realmente estaremos totalmente prontos em 2012, com uma visão de longo prazo até 2016 e também com todas as modificações que foram estabelecidas pela ICAO de mudanças de procedimentos e mudanças de utilização de equipamentos, como o senhor comentou, de GPS, que é uma coisa que está sendo utilizada muito e vai continuar cada vez mais a ser utilizada para a navegação no nosso espaço aéreo.